Provérbios capítulo 3, verso 9. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Aleluia! A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz e ela nos ensina a respeito de finanças. E um dos princípios bíblicos para hoje, sobre dízimos e ofertas, é generosidade. Queridos, como nós precisamos falar mais sobre generosidade. Sermos generosos naquilo que o Senhor nos deu. Não como um peso, como muitos fazem, como moedas de troca, mas como algo libertador, que nós carregamos com tamanha leveza. Fazemos porque entendemos o quão bom Ele é e tudo pertence a Ele. E tudo pertence ao Senhor. O gesto aqui que nós estamos vendo em Provérbios é a respeito de quem entende o que é primícia, de quem entende que Deus deve ser colocado em primeiro lugar em todas as áreas da vida, inclusive na vida financeira, inclusive na nossa área que nós tanto temos dificuldade. Quando falamos de primícia, eu estou falando a quem pertence o nosso coração. A quem pertence o nosso coração. Quando ofertamos, refletimos o caráter de Cristo, sabia disso? Quando nós negamos dízimos e ofertas, nós estamos revelando quem é o dono do nosso coração. E não precisamos aprofundar muito sobre isso. A palavra já por si, ela é poderosa para nos convencer, para nos mostrar que Deus é dono do ouro e da prata. Quando eu não oferto, quando eu não dizimo, mostra que dentro de mim existe uma cultura de escassez, de que se eu der, vai me faltar. Se eu dar, vai me faltar. Que se eu ofertar ou dizimar, vai me fazer falta em algum momento da minha vida. Isso diz de uma mentalidade escassa. Isso fala de um estilo de vida cultural de escassez. Queridos, eu preciso tratar com você sobre primícias. Talvez muitos de nós vamos questionar a teologia da prosperidade, e eu a questiono também, porque eu não estou pregando sobre isso, eu estou falando de um valor que nós colocamos em Deus. Primícia é eu colocar princípios simples da palavra de Deus sobre o que ela realmente é. E o que ela é? Ela é tudo pertence a Deus. Então primícia aqui que é? Tudo pertence a Deus. Diga para o seu irmão, tudo pertence a Deus. Mas diz com uma voz mais entoada, de alguém que tem autoridade, tudo pertence a Deus. Então, quando eu penso que tudo pertence a Deus, fala de uma primícia. Ele vem primeiro. Ele vem primeiro no meu casamento. Ele vem primeiro na minha vida religiosa. Ele vem primeiro na minha vida financeira. Ele vem primeiro. E as demais coisas me serão acrescentadas. Como essa verdade é importante para mim e para você. Quando eu vou no Antigo Testamento, Deus mandou consagrar os primogênitos, sabia? No Antigo Testamento se consagrava os primeiros filhos a Deus e as primeiras colheitas. Então a primeira parte de tudo da casa era para Deus. Os filhos e as colheitas. Então tudo pertencia a Deus como primazia. E trazer a Ele essas ofertas era um sinal de bênção. Perpetuaria a bênção naquela casa, a prosperidade aconteceria naquele lar. Isso eu vejo em Êxodo capítulo 13, eu vejo também em Números capítulo 15, eu vejo também em Deuteronômio 18. Depois na sua casa, leia atentamente esses capítulos. Eu estou falando de um Antigo Testamento.
Mas a Bíblia toda, ela fala de Cristo e da essência do Deus Todo-Poderoso. De Gênesis a Apocalipse, o assunto é Jesus Cristo, o Senhor. E quando eu falo em primeiro lugar, em primícia, eu estou dizendo, tudo pertence a Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o governador dos governadores, o Todo-Poderoso. Eu estou também dizendo que esse gesto era de adoração, declarando o pertencimento de todas as coisas a Deus. Queridos, era como se um pai, uma mãe, um familiar, um homem trabalhador viesse à casa do Senhor, como um culto de quinta-feira como hoje, e colocasse no altar do Senhor aquilo que ele tinha recebido em primeiro. Ou seja, a primeira parte pertencia a Deus. Era dizer assim: Senhor, estou entregando a Ti toda a minha essência melhor. Estou entregando ao Senhor aquilo que veio primeiro, as primeiras colheitas, as primeiras ofertas, o primeiro filho está sendo entregue a Ti. Senhor, Tu és a minha fonte, tudo vem de Ti e é para Ti. Era como se os homens e mulheres viessem no altar dessa maneira. Assim, todo o restante que ficava na casa da pessoa, depois de entregar a sua primícia, era santificado por causa da primeira parte. Por causa da primeira parte, tudo era santificado e protegido. O filho era santificado e protegido. A produção era santificada e protegida. As finanças eram santificadas e protegidas por Deus. No Novo Testamento, eu já encontro Jesus Cristo sendo o primeiro a ressuscitar dos mortos. Que glorioso isso, irmão! Que glorioso isso! O ápice, o alcance da primícia é Jesus Cristo ser o primeiro, a primícia da ressurreição. Ah, queridos, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele deu a nós uma vida abundante. Ele tirou o poder da morte e por causa dele, dos méritos de Cristo, nós também ressuscitaremos em Cristo Jesus. Aleluia! Por causa dessa primícia, por causa da primícia de Cristo, nós estamos protegidos, abençoados, santificados por causa deste poder sobrenatural da ressurreição e da vida. As primícias, portanto, apontam para o Evangelho como o quê? O justo oferece favor dos injustos, em favor dos injustos. O puro resgata o impuro. O primeiro santifica o todo. Quando eu estou falando disso, eu estou falando de adoração. Primícia é adoração. E muitas das vezes o inimigo quer roubar de nós a nossa adoração. A adoração verdadeira começa dando prioridades corretas. E qual é a prioridade correta? Deus em primeiro. Deus é o primeiro. Deus está em primeiro. E eu estou falando de tempo. Eu não sei se você acorda e já vai para as redes sociais. Se você faz isso, você está dando a primícia dos seus olhares para o mundo. Mas se você amanhece com um tempo de adorar a Deus, já fazendo a sua primeira oração, já levando ao Senhor as suas primeiras petições do dia, com certeza o seu tempo está sendo a primícia do Senhor. Quando eu falo disso, de adoração, eu estou falando também de talento. Ah, queridos, quantos de nós estamos deixando os talentos de lado? Deixando a nossa talentosa profissão para falar de coisas impuras, em vez de anunciar o Evangelho àqueles que estão ao nosso lado no trabalho. Eu estou falando
também de decisões. Quando eu coloco as minhas decisões em primeiro lugar a Deus, com certeza eu estarei protegido, eu estarei santificado nas minhas decisões. Queridos, muitas vezes nós tomamos decisões por nossa própria conta e nos arrependemos. Mas quando eu coloco isso na minha agenda, eu abro a minha agenda dizendo: este dia pertence primeiramente ao Senhor. Quando eu coloco também o dinheiro, eu estou colocando Deus em primeiro lugar na minha vida financeira. E olha, com certeza a sua vida financeira receberá as bênçãos espirituais de proteção e santificação. Eu estou falando de primícia na sua totalidade. Totalidade. Primeiro Deus no altar, queridos. Primeiro Deus no altar do teu coração. Coloque Jesus Cristo como a primazia, como primeiro nas suas decisões, no seu tempo, no seu dinheiro, no seu relacionamento, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida. Depois, tudo mais é acréscimo, é crescimento em santidade, é crescimento em proteção, porque Deus, Ele é abençoador. É sobre isso. Quando um coração aprende a ordem, a vida encontra leveza. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, queridos, o fardo é retirado das nossas costas, o peso, ele é retirado, a sobrecarga é retirada, e não fazemos nada por força, nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Como é importante nós falarmos sobre isso. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu encontro contentamento, eu sou feliz. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu participo do que Deus está fazendo. Você já parou para pensar sobre isso? Que tudo pertence a Ele, inclusive a história da sua vida já está escrita no livro dele. Só que muitas das vezes nós o tiramos do primeiro lugar e colocamos as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso querer, e não vivemos o tempo da oportunidade de Deus que já está pronto em Cristo Jesus. Entende isso? Quando eu entendo que tudo pertence a Ele, e quando eu coloco em primeiro lugar, as coisas vão se encaixando e a minha vida fica mais leve. Eu começo a caminhar com leveza. No fim, querido, é sobre governo. Eu estou falando sobre governo. Quem governa o seu coração? Quem governa os seus sentimentos? A prosperidade bíblica se manifesta como uma vida ordenada sobre o senhorio de Jesus Cristo, sobre a transformação e o transbordar em constância presença dEle todos os dias. Eu vivo em generosidade por causa dEle. Eu permaneço generoso e em fé. Para finalizar esse período de devocional a respeito de vida financeira, sobre primícias, eu quero finalizar com uma frase. John Bevere escreveu em um dos seus escritos: a honra ao Senhor, como primeiro é escolher um caminho, a dar confiança, e confiar é adorar. Queridos, confiar em Deus é adorá-lo. Adorá-lo quando me falta algo, adorá-lo quando eu sinto que eu estou sozinha, adorá-lo mesmo olhando as coisas numa ótica natural e não vendo no sobrenatural.